nós vamos um pouquinho aqui falar sobre esse termo. Vamos mudar o termo hoje para o termo, em vez de falar meditação e autoconhecimento, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre meditação e ascensão, né? Nesse contexto aqui, por conta justamente de alguns questionamentos que tenham surgido por aí. Em geral, nós falamos sobre a meditação em relação ao autoconhecimento, por conta justamente de que esse é o grande objetivo da meditação, da prática da meditação pura, assim como nós fazemos aqui. Inclusive, é bom nós salientarmos sempre, né, as diferenças que existem nas diversas formas de meditação, né, formas de meditação e objetivos, né? Aqui, o nosso objetivo maior, principal, primeiro e, enfim, a consequência real da nossa prática de meditação, do exercício básico para a meditação, é sempre o autoconhecimento, por conta de que é um estímulo do silêncio interno, né? Esse silêncio que vai trazer à tona aí aquilo que nós precisamos resolver ou aquelas situações nas quais nós nos encontramos. Permite que nós possamos nos ver assim como nós somos, como nós estamos, e permite também reconhecer se nós estamos totalmente fora de nós ou se nós podemos voltar para dentro de nós. Isso aí tem uma outra consequência, e sempre teve uma outra consequência na própria história da meditação. Que consequência é essa? É aquela volta à origem real do propósito da meditação ou das formas de meditação, né? Que é encontrar, primeiro, o verdadeiro ser, né? Esse verdadeiro ser que se manifesta, e num outro momento, exatamente, a evolução, né? A evolução, a ascensão. Primeiramente, nós temos que analisar o propósito real da meditação, né? O propósito real da meditação. Vamos dar uma olhadinha aqui antes, e para a gente continuar, né? Para a gente se situar bem, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso PDF. O PDF que nós temos aqui. Vamos lá. Olha só, aqui nós estamos no livro Ezequiel, Práticas para Meditação Livre, tá? Aqui é a página... Ai, cadê a página? 14. Página 14 do livro Práticas para Meditação Livre, nosso livrinho laranja, né? Nosso livrinho laranja, esse comum aqui, que nós temos sempre à mão por aí, tá? Que todo mundo tem aí seu PDFzinho, né? Desse livrinho aqui, né? Bom, que é a base, inclusive, do nosso curso de meditação. Mas hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado aquele básico, né? Então, assim, ó, aqueles que estão aqui entrando ou vendo pela primeira vez, ou estão iniciando aqui nos nossos encontros, vão achar um pouquinho estranho, porque não estamos tratando aqui do básico da meditação, tá? Não estamos tratando do básico da meditação, nós estamos tratando da consecução pós-encontro interno, né? Então, nós temos assim, ó, nós temos que analisar, sim, a meditação como um propósito de, primeiro aqui, né, como diz aqui, ó, organização dos pensamentos, das informações que recebemos, né? A organização do emocional. Também aqui a gente pode olhar essa questão aqui, né, de estar num estado acima da influência mental, dos problemas, em conexão com o centro do ser, né? Mas a gente precisa então entender o seguinte aqui, meditação, nesse primeiro momento, ela nos traz, né, nos traz a capacidade, a possibilidade de nós entendermos a nossa vida, as nossas questões, processarmos as informações nas quais nós nos metemos, né? Vamos chamar assim, nós nos metemos, nós nos inserimos, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, depois, né, e inclusive assim, ó, não falamos nesse ponto aqui lá no curso de meditação também, porque lá é um curso de meditação assim, ó, antes de falar de energia e tal, né, e como é um curso de meditação livre, né, o que a gente vai lá fazer? A gente vai deixar que qualquer uma pessoa possa entrar sem essa mistura de espiritualidade e energia, né? Mas aqui, como nós estamos num grupo que majoritariamente é um grupo que trabalha também com a espiritualidade e a energia, por conta do Moen Chan, então nós vamos aqui analisar um pouquinho mais por conta justamente de alguns questionamentos que surgiram aí em relação justamente, né, da questão da ascensão em conjunto com a meditação, né? E com a energia também, já que nós estamos falando desses três pilares de uma vez só aqui, né? O pilar meditação, energia e espiritualidade, que são os nossos três pilares aqui do Moen Chan, né? Os três pilares aqui do nosso canal, do Moen Chan, enfim, de tudo que nós vemos aqui no Moen Chan como um todo. Bom, sempre lá no início, na primeira aula do curso de meditação, quando vocês forem ver, e você já conhece esse material aqui bastante, né? Assim, ó, nós falamos aqui
que como se faz a meditação, né? Existem milhares de maneiras de fazer, milhares de práticas, né? E essas práticas, elas começam com a prática religiosa, né? As práticas mais antigas religiosas foram as que deram origem à prática de meditação. Por quê? A pessoa conseguia, né? O ser, né? Pessoa, sei lá, em todas as civilizações aí, conseguia parar, se enxerga e só que aí tinha mais uma coisa, né? Tinha uma prática que, fazendo ela voltar para dentro de si, se conectava também com alguma divindade, com algum ser, fazia a conexão com aquilo que era a sua orientação mais profunda. Então, foi assim que se origina a meditação. Bem simples assim. Então, existem muitas práticas e técnicas. Hoje, né, nós entendemos isso como aquelas outras técnicas que nós hoje conhecemos assim, ó, que são aquelas técnicas que desbloqueiam a nossa estrutura energética e ao mesmo tempo nos trazem aquilo que nós já usamos a palavra que é ascensão, né? Ascensão o que é, né? Ascensão financeira, ascensão no trabalho, não, ascensão espiritual, né? Ou seja, a consecução da vida humana. Consecução da vida humana seria qual o propósito da humanidade, da vida humana? Sair do reino humano e entrar no reino espiritual, o reino de seres ascensos, ou seja, já completos no reino interno, no plano interno. Inclusive, aqui, né, cá entre nós aqui, sabemos que é um pouco mais complexo que isso, né, que depois de ascenso, né, depois de ascenso ainda tem um outro patamar, aquele que nós conhecemos, né, onde nós analisamos ali aquelas hierarquias, né, entramos num nível de ascenso, a hierarquia espiritual, fazemos parte daquela espiritualidade, porém tem ainda um outro ponto, né, que se pode atingir, que é aquele de sair de toda essa questão aí de uma espiritualidade que ainda conserva aquelas ideias antigas, né, a antiga espiritualidade que faz com que as pessoas voltem, blá blá blá, aquela coisa toda lá, que eu não vou entrar em mais detalhes aqui para focar no principal, mas é óbvio que eu estou fazendo aqui um resumido de todas aquelas lives de espiritualidade e também de meditação. Bem, então, cada civilização, cada escola, né, que foram derivadas aí de grupos internos assim, muito mais profundos, essas escolas, esses métodos, essas civilizações, eles têm o propósito de, com aquela meditação, aquele método, e tem vários, né, por exemplo, é sabido, né, nós sabemos que lá, por exemplo, quando o Osho falava daquelas técnicas de meditação, né, naqueles livros dele lá, se não me engano, o livro dos mistérios, se não me engano, eram 4, né, ali tinham e não sei quantos métodos, formas de se atingir a iluminação. Iluminação é igual a ascensão em algum aspecto. Sempre tem, sim, as 3 iluminações, aquela, né, a iluminação da personalidade, a da alma, da mônada, né, mas tudo bem, ali também, ou enfim, havia uma iluminação do ser ali para atingir aquele outro nível em conexão com o quê? Qual era a escola, né? Qual era a conexão que trazia? Com o hinduísmo, né? Profundo hinduísmo, por conta daquela corrente na qual ele representava, né? Uma corrente hinduísta tântrica, né? Que era o que representava. E assim, vai lá em outras escolas, né? Tem escolas egípcias, tem escolas Atlante, né? Tem escolas aí de todos os níveis, né? Tem as escolas que perpetuam ainda a tradição maia, a tradição wicca, né? A tradição, sei lá, celta, né? Chinesa, taoísta, né? Tem miríades aí de escolas e essas escolas, cada uma delas tem ali o seu método. Então, como que fazia isso? Com a prática de meditação e algumas técnicas que iam ali desbloquear, mas basicamente meditação. Então, meditação é isso, né? Hoje a gente entende. Primeiro, é preciso fazer o quê? Autoconhecimento. Por quê? Porque nós vivemos aí numa confusão, de um mundo de confusão, de excesso de informações. Primeiro, a gente não sabe nem quem a gente é, né? A gente não sabe se a gente reproduz as coisas, se somos influenciados pelo meio, se somos influenciados pelo nosso inconsciente, né? 99%. Além do inconsciente, ainda tem todas essas informações que vêm de fora. Aí isso a gente tem que ir montando, né? A gente tem que ir montando ou desmontando, depende, né? Se é tirar aquilo que nos influencia, é desmontar. Se é entender quem nós somos, é montar, né? Então, aí a gente vai escolhendo qual parte. Mas meditação é isso. Primeiro, né? A meditação pura e na sua origem teve sempre o propósito de alavancar a vida espiritual, evolução. Tá? Então é isso. Ascensão, né? Meditação, ascensão, tá? Isso aí. Ponto.
várias formas? Sim, várias formas. Hoje é um pouco diferente. Como é que a gente vai fazer esse diferente? Hoje a gente vai fazer esse diferente entendendo que a meditação, no primeiro momento, né, ela vai nos trazer essa tranquilidade para entendermos quem nós somos, tá? Bom, então o questionamento que surge é, bom, como essa questão da meditação nas resoluções profundas, por que fazer isso, né, se o caminho espiritual é para a ascensão, né? Então, se eu fazendo as resoluções brotam determinadas coisas e essas coisas não são tão boas, qual é o sentido disso no meu caminho da ascensão? Não estou, parece que estou indo para baixo, né? Só brotou coisa ruim e eu não devia estar indo para cima? Então essa é uma confusão aí que às vezes até pessoas que estão aí há mais tempo ainda surge, e é justamente por isso que eu estou falando um pouquinho aqui sobre esse tema hoje, né? Então, alguns ainda confundem assim, bom, se eu estou no caminho da ascensão, vai surgir uma coisa ruim? Eu posso ficar ainda ruim? Posso ficar mal? Posso ficar entendendo que eu tenho coisas guardadas lá desde há muito tempo? Mas é óbvio, né? Porque a ascensão pressupõe cada vez mais o domínio do autoconhecimento, né? Cada vez mais autoconhecimento. Então, hoje, né, se nós analisarmos assim, uma pessoa que ainda conserva determinadas ideias de uma espiritualidade mais antiga, ela vai dizer assim, puxa, eu ainda tenho tanta coisa para resolver que é impossível que eu já seja alguém ascensionado, né? É impossível que eu tenha alguma evolução, porque se eu tenho tanta coisa para resolver e brota tanta coisa de mim e eu vejo que eu não superei muita coisa, então eu realmente, né, devo ficar só nesse nível do coitado aí, né? Eu não posso fazer as outras coisas, não posso progredir, não posso ir adiante, né? Esse é o pensamento daquele que ainda conserva o pensamento da espiritualidade antiga. Aí ele vai dizer assim, bom, eu vou precisar de muitas encarnações para poder resolver essas coisas, eu vou precisar de muita ajuda, muito auxílio, né, vou voltar aí 500 mil vezes ainda, vou voltar a me devotar a esses seres e divindades, blá blá blá, tudo assim. Esse o que pensa ainda com a sua mente na velha espiritualidade. Agora, qual é a atitude mental correta? Qual é a atitude real daquele que entende essa nova espiritualidade? E essa nova espiritualidade, em primeiro momento, ela diz o seguinte, todos nós somos ascensionados. E aí, como fica esse paradigma? Né? Como fica esse contexto? Né? É exatamente por isso que alguns ainda questionam assim, bom, se todos nós somos ascensionados, como é que brota essas coisas aí? Eu fico mal, fico triste, fico depressivo, às vezes até fico me questionando a respeito da minha própria vida, da minha função no mundo, da minha existência. Né? Então, quando nós entendemos que de fato nós somos ascensionados e que hoje é muito mais fácil adquirir esse nível, a gente está dizendo simplesmente o seguinte, que é preciso sentir no nosso profundo essa ligação, né? É preciso entender aquela nossa ligação profunda com a nossa essência. Com a nossa essência, eu vou sempre falar assim, nossa essência é o nível mais elevado do que qualquer ser, qualquer entidade, qualquer coisa que possa de alguma maneira interferir no nosso caminho espiritual ou que possa, digamos assim, interferir naquilo que eu sou de fato. Então, se nada mais pode interferir naquilo que eu sou de fato, o que pode me causar alguma estranheza emocional, vou chamar assim, tá? Que abale o meu emocional, o meu mental e me deixe um pouco abalado. A única coisa que pode ser são ainda as informações que eu guardo. As informações que eu guardo, que eu retenho e justamente não quis olhar ainda. Né? Então, o amadurecimento desse caminho interno pela meditação, ele vai nos proporcionar brotar essas coisas que ainda não vimos e aí nós vamos olhar. No primeiro momento a gente olha e se assusta. Né? Existem muitas escolas até que tinham uma coisa, né, bem interessante assim, que todas as práticas eram feitas olhando para um espelho. Né? Eu até fui de uma escola que era assim, a gente fazia aquela prática olhando num espelho. Por quê? Muitas coisas acontecem na frente do espelho. Primeiro, a gente vê quem a gente é. E segundo, em algum momento, assim, quando a gente está meio concentrado, bate um reflexo e parece que vem algumas imagens, assim. Será que são imagens mesmo de astral? Será que é de outro nível? Ou será que é um reflexo que eu estou vendo ali
da minha própria imagem, né? Então, existem duas coisas. Um pouco a gente entra assim numa outra dimensão, mas outro pouco a gente também vê naquele momento espelhado aquilo que a gente está trazendo dentro de nós. É como se fossem ali mostrado um pouquinho das nossas sombras. É uma coisa meio mágica, assim, mas a gente consegue ver. E quando a gente vai se olhando, vai se vendo, né, vai se vendo, né, tem duas formas de fazer isso. Nessa, no espelho, que era uma técnica realmente bem interessante, mas outra forma é a meditação pura, essa que nos permite deixar brotar tudo aquilo que a gente é. E óbvio, a gente vê bem isso, né, do brotar quem a gente é, quando a gente não consegue meditar. Está tão agitado, está tão fora de si, que não consegue fazer a respiração que seja. E aí o que isso mostra? Mostra que realmente tem um monte de coisa ali. Num outro momento, vão surgindo apenas aquelas sensações relativas a umas sombrinhas que estão ali, né, no momento. E assim, isso é só de momento, né? Pode ser porque, eu não gostei de alguma coisa, vi uma cena que me tirou do meu centro, que eu gostaria de ter resolvido e não resolvi. Mas enfim, tudo isso está ali, faz parte da vida. Agora isso é karma? Não, não é karma. É uma coisa que surgiu e que eu preciso analisar. Eu posso analisar como? Bom, se eu estou iniciando meditação pura, essa que nós fazemos, EBM, dou uma olhadinha, depois a gente consegue a conversa na bolha, resoluções, né? Resoluções imediatas, resoluções avançadas, tira características, vai se conhecendo cada vez mais, energia, aplicação, vai cada vez avançando mais nisso, até o ponto de que tudo mais que surgir ali não nos espanta. Pode surgir uma coisa bem grave, bem feia, bem profunda, bem louca, mas eu olho para aquilo e digo assim, tá bem. Aí é uma questão assim de que as pessoas que iniciam, por exemplo, né, alguém diz uma coisa assim, seu fulano fez tal coisa, aí elas se ofendem no primeiro momento. Depois, quando elas vão crescendo e entendendo, realmente eu fiz isso, mas esse já não sou mais eu. Opa, por que já não sou mais eu? Me desidentifiquei, criei uma personalidade paralela aí, ou uma coisa aí que eu vou ter que depois resolver lá na psiquiatria? Não, é porque eu amadureci a ponto de que eu posso agora olhar aquelas características erradas, porque eu já trabalhei muito com elas, eu já dissolvi aquilo em mim, né? E da mesma maneira também, me ofenderam muito, me maltrataram, me humilharam, não sei como eu posso olhar aquilo e ver, nossa, mas aquilo lá não sou eu. Talvez até eu mesmo tivesse feito aquilo comigo mesmo naquela época. Isso? Será? Porque eu cresci, já não sou mais aquele. Então aí tu pode xingar uma pessoa que está no passado se ela ainda vive lá. Agora, tu pode xingar aquela pessoa que está no presente e já deixou suas folhas secas, aquelas que caíram lá, as folhas já se desmancharam, já viraram pó? Não, né? Então, no crescimento espiritual, quando alguém realmente, né, já está no caminho assim e já está maduro nisso, pode olhar para trás e ver, sim, ainda tenho essas coisas aqui para resolver, mas eu posso olhar, coloco na minha bolha, coloco num outro procedimento que vai surgindo, né, porque naturalmente vão surgindo outros procedimentos que a gente mesmo vai vendo ali ao longo do nosso caminho. Então, uma coisa é certa, aquele que vai amadurecendo no caminho espiritual, ele vai vendo que as coisas mudam muito e que a força que ele tem, é muito diferente daquela que tinha quando iniciou. Então, por exemplo, né, a gente sempre fala disso, né, eu já volto aqui a dizer que eu já vi isso em outro lugar, um filósofo aí de uns 300, 200 anos antes já falava disso, né, que quando nós voltamos a um mesmo ponto, né, nós começamos a trabalhar uma coisa, primeiro com uma força muito pequena, né, então a gente vai olhando isso, mas depois, quando a gente olha, aquilo passa um tempo e diz assim, caí na mesma, voltou esse mesmo problema. Bom, eu não tinha resolvido ainda, mas agora, na segunda volta, não é simplesmente a mesma volta, o mesmo diâmetro, né? A gente vai numa espiral. Essa espiral é a espiral da maturidade, a espiral do quanto eu já processei em relação àquilo, até o ponto de que aquilo que antes, quando eu via, eu me desesperava, eu chorava, eu sentia tudo aquilo de novo, né? Eu trazia toda aquela mágoa, trazia toda aquela dor de volta. Agora, olhando daqui, olhando de acima, olhando dessa espiral da evolução, a espiral do amadurecimento, ela já talvez nem esteja ali, ou está ali porque é memória, e memória não se apaga, mas não me afeta. Não me afeta. E isso tanto pode ser aquilo que eu fiz, como aquilo que eu sofri, né? Que causou amadurecimento. Então, autoconhecimento, ascensão, meditação,
É tudo uma coisa só para mim. Muda, sim, a maneira como a gente vê. Meditação é autoconhecimento, quando é meditação pura, né? Porque existem vários tipos de meditação. Lembram disso? Meditação de visualização, aquela das coresinhas, né? A pessoa vê coisinha aí que não leva para lugar nenhum. Corzinha, né? Sonzinho, não leva a lugar nenhum. A não ser que seja aquela meditação mesmo pura, né? O EBM, por exemplo, purinho, no qual eu só me concentro na audição para despertar alguma outra coisa, né? Aguçar meus sentidos, perceber mais meu ambiente, me trazer também, né? Porque às vezes a gente também tapa esse sentido, no sentido de que eu não escuto nada, né? Aí as pessoas me dizem coisas e eu não escuto nada. Sou cego dos ouvidos, né? Sou cego dos ouvidos, não enxergo nada do que me dizem, né? Ou seja, não processo, não escuto as pessoas. Aí até uns dizem assim, eu te falei tal coisa, né? Quando tu faz isso, não ouvi nada. Isso é um problema, né? Da mesma maneira, aqueles que não enxergam as situações na sua frente, né? Cegos para situações. Então, quando a meditação ela é para desenvolver esses sentidos, né? Pode ser o cheiro, né? No sentido de também estimula ali várias memórias, né? Às vezes a gente usa o cheiro para aguçar a memória também, para despertar determinadas sensações, né? Ou a concentração externa, né? Como a gente já viu, assim, que tem muitos que precisam da concentração externa, usam uma vela ou um ponto, né? Se concentra vendo um ponto com os olhos abertos ali até cansar e aí entra no estado interno. Bom, muitas coisas. E existe uma meditação de conexão, essa que, por exemplo, como nas quartas-feiras, mas aí já é uma outra coisa, né? Não é uma meditação básica, não é uma meditação pura, é uma meditação de conexão para aqueles que vão sentindo aquela entrada em uma dimensão diferente. Aí já é uma coisa mesmo da espiritualidade, não é propriamente meditação. E meditação e ascensão é isso. É também conexão com outra dimensão, mas é muito mais o amadurecimento interno e aquela força interna do centro do nosso ser que vem para nos ajudar nesse amadurecimento. Então, quando surgem coisas assim profundas, aquele que está no caminho interno e que entendeu essa espiritualidade nova, tem muito mais força para resolver e para ajudar os demais também. Tá? Então esse é o sentido profundo da meditação e ascensão. Meditação e ascensão. Isso aí é profundo demais e é muito importante. Muito importante a gente analisar, entender isso. Então, sim, sempre nós temos coisas para resolver. Sim, nós estamos na vida, né? Na vida, encarnados, situações, né? Sai de casa, encontra alguém, tem uma reação, tem, né, a reação da pessoa, atua em relação àquela pessoa. São várias situações que surgem e sempre nós temos coisas para analisar. Então, sempre resoluções, sempre meditação, sempre autoconhecimento. Morre alguém, né? Perde alguém, desliga com alguém, a relacionamento vem, relacionamento acaba, vida, amadurecimento de emoções, podemos lidar com as situações. Um ascensionado, um ser ascensionado cada vez mais brilhando essa sua essência, né? Cada vez mais irradiando essa na sua essência. Ainda assim, tem situações para entender, tem situações para olhar. Óbvio, isso não acaba enquanto a gente estiver encarnado, por mais em alto nível que a gente entenda que está, existem sim essas coisas aqui para a gente resolver. Agora, precisa olhar, porque o que nós queremos é sair do outro lado lá, né? Programar o outro lado para que, justamente quando sai lá, tá limpinho, vai para outra, e aí depois é outra coisa diferente.